Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Palhão das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal Umbanda Reino da Paz. Muito obrigado a você que está aqui. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos vídeos, dá o seu like, clica aí no joinha que isso ajuda demais o nosso canal a crescer cada vez mais e isso é uma forma do canal chegar para mais pessoas. Esse ano tem sido um pouco conturbado, esse começo de ano, por isso que alguns vídeos não estão saindo, mas a gente está tentando regularizar o mais rápido possível para que vídeos sejam enviados diariamente. Então a gente começa hoje com uma pílula muito especial, até mesmo porque nós estamos chegando próximo do dia 23 de abril, dia que nós comemoramos Ogum, pelo sincretismo com São Jorge, e aí é bom a gente conversar um pouco sobre essa questão, sobre orixá, sobre falangeiro, porque sempre surge nos vídeos aqui do canal pessoas perguntando sobre essa questão, se realmente o orixá na Umbanda baixa e se Ogum fala. É interessante a gente falar isso, Ogum fala, Ogum não fala, e por que que isso existe? A gente tem que entender o seguinte: quando nós falamos em orixá, nós temos que entender que o orixá foi introduzido na Umbanda um pouco depois do seu surgimento. A Umbanda surge com essa nomenclatura e com este formato que nós conhecemos a partir de 1908, por causa do pai Zélio Fernandino de Moraes, Existiam sim alguns cultos antes, mas esta forma como a Umbanda trabalha surge posteriormente a isso. E aí somente depois, lá para os anos 30, que vai surgir a vinda dos orixás para dentro da Umbanda, e a gente vai começar a cultuar o orixá, vai começar a cultuar tudo isso. É importante nós falarmos que até então o pai Zélio não cultuava muito Ogum, cultuava São Jorge, tá? E a gente tem que entender que São Jorge e Ogum não são os mesmos, apesar de que existe o sincretismo, mas não é a mesma coisa. Ogum é uma divindade iorubana, São Jorge é um santo católico. Então, o próprio Zélio, e isso tem muito a ver porque São Jorge é padroeiro do Rio de Janeiro, e o Zélio era devoto de São Jorge, ele cultuava muito São Jorge, tá? Ao qual depois foi implementado algumas coisas do culto a Ogum. Enquanto na Umbanda, a partir do ano 1930, ali dos anos 30, começa a surgir essa vinda dos orixás. Só que isso vai entrar em um grande choque, porque a gente tem que entender que o orixá, como nós conhecemos e ritualisticamente, só vai acontecer muito depois disso, lá por volta dos anos 70, dos anos 60, por aí. Até lá, a introdução de São Jorge, de Ogum e desses orixás, de Oxóssi e de Xangô, era tido como caboclos. Então é muito comum você ver uma casa que hoje tem 60 anos, 70 anos, quando fala de trabalhar com Ogum, não trabalhar propriamente dito com o orixá Ogum, tá? E sim com os caboclos de Ogum. Então numa falange, numa linha, hoje nós vamos trazer a linha de Oxóssi. Você vai ver caboclos, caboclo pena branca, caboclo flecheiro, caboclo sete flechas e assim por diante. E nessa denominação, até em livros, a Umbanda trazia como Oxóssi, pena branca, Oxóssi, flecheiro, Oxóssi, sete flechas e assim por diante. E isso dentro dos outros cultos. Hoje nós vamos trazer a linha de Xangô. Então, dentro da linha de Xangô, nós vamos ter o Xangô sete pedreiras, Xangô sete montanhas, Xangô quebra-pedra, Xangô pedra preta, Xangô pedra branca e assim por diante. E isso também acontecia em Ogum. Hoje nós vamos trazer a linha de Ogum. Então nós vamos trazer Ogum Matinata, Ogum Iara, Ogum Beramar. E o que você tinha eram caboclos que usavam a nomenclatura de Ogum, caboclos que usavam a nomenclatura de Oxóssi, caboclos que usavam a nomenclatura de Xangô. Pai, e o Baloé? O Baloé não, o Baloé era na linha de Preto Velho, por isso que até hoje a gente ouve muito falar que todo Preto Velho é de Obaloaê, tá? Isso tem a ver com essa cultura da Umbanda ali por volta dos anos 30 até os anos 60. Com a vinda, e com a influência de alguns candomblés, trazem o que se chama do orixá vindo de olho fechado, vindo para dançar e vindo para trazer sua energia. Então algumas casas de Umbanda traziam o caboclo e traziam o orixá,
tá? E aí hoje, né, posteriormente, aí já lá para os anos 2000, surge a nomenclatura do que nós chamamos de falangeiro. Então existe o caboclo de Oxóssi, que seria o caboclo flecheiro, por exemplo, e existe o falangeiro de Oxóssi, que não fala, não abre o olho, não fuma, não bebe e assim por diante. Quando a gente fala na linha de Oxóssi é até um pouco fácil. Não é tão fácil nós vermos gírias de falangeiros de Oxóssi. Mas quando a gente fala em Ogum, a gente tem um problema muito sério, porque é muito comum nós termos linhas de falange de Ogum, e aí você tem a figura do Ogum Beramar, e ele não fuma, não bebe, não trabalha de olho aberto, e não conversa, não dá consulta. Só que se aquela casa for de uma tradição mais antiga, sim, você vai ter um Ogum Beramar com o nome de Ogum, não com o nome de caboclo, com o nome de falangeiro, e ele vai abrir os olhos, fumar charuto, beber cerveja, dar consulta, dar passe e fazer o trabalho que for. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse mês, né, e nessa semana, ao qual festejamos o Ogum, aliás, quarta-feira, né, que começam os dias de Ogum, porque Santo Expedito também é sincretizado com Ogum, mas também é Logum Edé e assim por diante, o sincretismo. A questão depende da tradição da casa. Então, quando alguém perguntar para você, Ogum pode falar? Ogum dá consulta? Ogum bebe? Ogum fuma? Depende. Depende da tradição daquela casa. Se aquela casa vir de uma umbanda tradicional, que lá desde os anos 30 trabalhava com o caboclo com o nome de orixá, sem problema. É tradição daquela casa. Agora, se aquela casa trabalha com uma tradição um pouco mais africana, com uma tradição vinda de alguns candomblés, de alguns cultos onde o orixá baixa, e aí nós vamos entrar naquela discussão se a Umbanda tem orixá ou se a Umbanda não tem orixá. Para mim a Umbanda tem orixá, como a Umbanda tem Vodum, como a Umbanda tem Inquice, como a Umbanda tem deuses católicos, como a Umbanda tem santos. Enfim, a Umbanda cabe tudo isso, né? Depende de tradição para tradição. Então tudo isso vai depender da tradição que aquela casa veio, da doutrina que aquela casa veio e do que ela segue. Então, sim, orixá na Umbanda acaba falando, dando consulta, fumando charuto e bebendo cerveja, porque segue a tradição daquela casa. Ah, pai, mas eu acho que tudo isso está errado. Olha só, a gente tem que tomar um certo cuidado. Outro dia eu vi uma pessoa criticando na internet quando um outro sacerdote estava falando que Ogum é Santo Antônio, que Ogum não é São Jorge. E sim, para a tradição, principalmente em Salvador, para o sincretismo em Salvador, Ogum é sincretizado com Santo Antônio, de Pádua. E aí uma pessoa simplesmente foi lá e falou, eu nunca ouvi isso aí é marmotagem. Só que olha só, a pessoa que está falando é um sacerdote extremamente velho. Então não é porque você não conhece, não é porque na sua casa não é desse jeito, não é porque na sua doutrina não é assim, que você pode falar que está errado e que não existe. Você pega, por exemplo, uma casa que trabalha com Ogum, desta forma, com caboclos de Ogum, que usa nomenclaturas de Ogum, que às vezes nem usa nomenclatura de caboclo, usa até de falangeiro. Aqui nós trabalhamos a linha do Ogum Yara. E aquele Ogum Yara vem em terra, fuma charuto, bebe cerveja, faz o seu trabalho. E aí aquela casa você vai descobrir que ela foi aberta em 1930. Essa casa vai completar 100 anos de trabalho para as pessoas. Quem é você que entrou agora na religião para falar que aquilo está certo ou que aquilo está errado? A nossa verdade, a gente não pode medir o mundo com a nossa régua. A nossa verdade não é uma verdade absoluta. Nossa religião é uma religião de doutrina aberta. Então cada casa tem a sua doutrina e isso é obrigatório e nos cabe respeitar, mesmo que você não cultue. Então, como eu disse, depende muito de casa para casa. A verdade é que nessa semana, vivencie Ogum, seja fumando, seja bebendo cerveja em terra, seja vindo de olho fechado, seja de vermelho ou de azul escuro, seja sincretizado com Santo Antônio ou com São Jorge, seja da forma que ele se apresentar. A questão é, a energia de Ogum está em terra, vamos aproveitar dela, pedir que ele livre o mal do nosso caminho, pedir que Ogum abra os nossos caminhos do bem e principalmente nos proteja, nos guarde, tá? E principalmente nos guie. Porque Ogum é aquele que abre as estradas. Que Ogum possa nos guiar para a evolução. É isso que a gente deve pedir
para esse grande guerreiro. Ao longo da semana a gente fala mais sobre Ogum. Já tem um vídeo, aliás, tudo isso que eu estou falando, né? Eu sempre faço essas pílulas porque sempre surgem perguntas, mas nós temos um Doutrinando que a gente explica o que é um falangeiro de Ogum, tá? Dá uma olhada aqui no canal, com certeza você vai gostar. Agora, se você quiser saber mais, não é aqui no canal que você vai saber, vai ser dentro de um terreiro. Procure um. Um abraço, saravá e até mais.